vou fazer uma coisa agora no culto que me alegra muito, né? A apresentação de uma família que é uma família que era desejada há muito tempo. Há muito tempo. E que nós temos planos, espero que sejam de Deus, não é? Porque sinto bastante paz em relação a isso. Luciano, o que é que tu está fazendo aqui, Luciano? Agora que eu vi a Luciana. A Luciana do Joelson. Eu falei que ela estava assistindo com ele. Ele está assistindo no hospital? Está assistindo. Joelson, tua mulher está aqui na igreja. Como é que tu deixaste ela vir para cá? Tá bom, os filhos estão lá. E também, esqueci de uma pessoa, pastor Jeremias, que está em casa, está adoentado, vai ficar uns dias afastado da igreja. Jeremias deve estar assistindo a gente também. Então, um abraço para ele. Mas como eu falei, essa família é desejada, é uma família muito querida, e eu queria apresentá-los, porque a partir de hoje eles fazem parte desta igreja. Então vamos lá, a pintadinha, Jéssica e Levi. O pessoal já conhece o Levi do ECC, não é? E vai conhecer ele depois, assim, mais de perto. Eles são uma bênção muito grande, não é? O Levi é uma pessoa que tem talentos especiais. Cadê o Milton? Falei para o Milton que eu tinha uma surpresa para ti, Milton. Tu não sabe o tamanho da surpresa. Está diretamente ligado aí. Então, o Levi é uma bênção. Eles são muito legais e o meu coração está muito alegre deles estarem aqui, muito alegres mesmo. E eu tenho certeza que tem um bocado de gente aqui que já conhece, que está alegre do mesmo jeito, porque sabe que eles são incríveis, né? Então, bem-vindos. Vocês querem receber Levi, Jéssica e essa florzinha que tem uma pintinha aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Se querem receber, digam bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe. Mônica vai dar um abraço aqui na Jéssica. Amém. E para que assim não fique nenhuma dúvida, né, pessoal, porque está chegando e tal, nós já vamos orar, porque o Levi já vai ministrar a palavra, não é? Então, assim, já que ele está vindo, tem que trabalhar logo, botar logo a mão na massa, não é? E já engajar, não é? Então, vamos orar então? Temos um tempo tranquilo para o Levi ministrar a palavra de Deus. Vamos orar por esse servo do Senhor. Deus, estamos muito felizes, Senhor, pela chegada, ó Deus, Levi, Jéssica, Senhor, Deus da sua filhinha. Nós cremos que vai ser um tempo, porque o nosso coração anseia por algumas coisas na área de artes, que é uma das áreas mais fortes do teu servo. Nós cremos que tu vais fazer alguma coisa extraordinária com a chegada do Milton, Deus, com a chegada de alguns levitas, de algumas pessoas que tu tens atraído para cá. Eu creio que nós vamos ter algumas surpresas incríveis, maravilhosas mesmo. Eu te peço que tu direciones o teu servo, Deus, em tudo que ele vai fazer com a sua esposa, que eles amem tudo que eles realmente que vier às suas mãos, e que tudo que eles tocarem prosperem, Senhor, na tua direção, Senhor. Queremos te pedir nesse momento pela palavra que vai ser ministrada. Viemos agora, Senhor, de um momento que para nós é um momento histórico, que é o primeiro encontro de casais. Uma igreja tão novinha, com 8, 9 meses, e já com tantas vidas impactadas. Deus, com tantas vidas se regenerando, se renovando, ciclos começando, ciclos terminando, conhecimento, coisas que a gente não tinha nem ideia, Senhor. Ó Deus, a tua manifestação para cada um deles. Deus, é um momento muito especial para todos nós. Nós queremos te pedir, Senhor, usa o teu servo, Deus, com simplicidade, autoridade, ó Deus, de modo simples, mas que a tua palavra, como nós oramos, ela penetre profundamente e ela produza frutos a 30, 60 e 100 por um. Abençoa, portanto, o teu servo, Senhor, e fala através dele com todos nós. Oramos a ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. A paz do Senhor. Boa noite a todos. É um motivo de muita alegria. Esse é um momento muito importante para a nossa família também, porque é conjugação de vários fatores
Só para você entender um pouco desse histórico, o pastor Felipe era pastor na congregação onde eu estava me congregando até o ano passado. E antes mesmo de acontecer todo esse turbilhão de mudanças, nós já havíamos sinalizado, desde o início do ano, que o nosso coração estava orando e pedindo a direção de Deus. A igreja que nós frequentávamos era a igreja praticamente de nosso nascimento. Mas o Senhor já havia, há alguns anos, nos incomodando para que nós estivéssemos nos dirigindo a um outro lugar, porque ali a gente já tinha, obviamente, dado a nossa parcela de contribuição, humildemente, e o Senhor já havia aceito, com certeza, todo o esforço ali depositado. E em junho, basicamente, o pastor Felipe se despediu da nossa igreja e nós continuamos lá, servindo ao Senhor, colaborando com o meu sogro, que se tornou o pastor, e depois o pastor Fabrício, que hoje é o pastor titular ali da Assembleia de Deus da Francisco Monteiro. Nossa gratidão pela Francisco Monteiro vai ser sempre eterna. É a nossa base. Hoje nós devemos, primeiramente, a Deus, a nossa família, obviamente, tudo que nós aprendemos sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Cristo, mas com certeza a Igreja Francisco Monteiro tem um destaque crucial para a gente, isso a gente não pode negar. Isso é só para que você entenda esse histórico, e a gente tem orado e debruçado, o Senhor tem confirmado algumas coisas, e tomamos essa decisão baseado na direção do Espírito Santo, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E hoje o que eu vou falar até vem a calhar com essa situação, vem a confirmar isso tudo que está ocorrendo. Amém, queridos? Então é só para que você entenda isso e que você esteja nos ajudando. Nós esperamos muito ser bênção para essa igreja e, obviamente, saberemos que o Senhor vai usá-los como bênção para as nossas vidas. Amém? Querido, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura que é muito interessante da Bíblia, e ela muitas vezes é olhada apenas com um olhar, e eu quero despertar em você vários olhares para este mesmo texto. E se assim alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já, eis que se fizeram, em outras versões diz, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. E eu quero refletir com vocês, queridos, sobre mudança, sobre alterarmos, sobre novos rumos, sobre novos caminhos. Naturalmente, nós somos, lá pela idade da infância, a meia-idade da infância em diante, nós somos tendentes a sermos resistentes à mudança. Concordam comigo? Por exemplo, eu vejo a Sofia. Sofia já é uma criança de 1 ano e 4 meses. Mas se a Sofia sair da rotina, o negócio pega. Porque ela já possui uma rotina. Vou dar um exemplo simples. Uma coisa que a gente já está treinando ela, mas é um pouco difícil. O que é a primeira coisa que ela quer ao acordar? Mamar. Se não tiver a mãe ali, saiu da rotina dela, ela não fica no espírito, ela fica na carne. Literalmente.
Deu o horário da fome, que ela já está acostumada a almoçar por volta de 11h30, meio-dia no máximo. Passou de meio-dia, pode colocar o Três Palavrinhas, pode colocar o Mundo Bita, quem mais? Cristãozinho, o Bidinho, o Biguinho, todos os inhos que tem na internet, não adianta, ela quer almoçar. Porque ela foi praticamente acostumada. Ela foi, não, praticamente. Ela foi acostumada a ter esse ritmo. Isso não é diferente em muitas coisas da nossa vida. E a gente precisa, às vezes, refletir sobre certas mudanças que são necessárias. Porque cada vez nós passamos de fase na nossa vida. Eu me lembro bem que quando eu era criança, muitos de vocês sabem dessa história, né? O açaí, com certos produtos ou certos outros frutos, ele era considerado veneno, né? Açaí com quê? Manga, né? Meu Deus. Açaí com melancia também diziam que dava febre, não é isso? Manga com febre, né? Eu ficava com medo disso, porque isso era passado de todas as gerações para mim. E eu acho que teve uma vez que eu tomei um suco de algum desses proibidos, né? Um desses sucos proibidos com açaí. E aí, logo em seguida, eu tomei o açaí. Lá na frente, quando eu me lembrei, eu disse, meu Deus, estou morto. Estou morto. O que foi que aconteceu? Estou morto. Eu tinha comido, eu não me lembro bem, desculpa, o suco. Eu só sei que na época me disseram que era proibido. E eu disse, morri. Depois que você vai crescendo, você vai aprendendo que isso nada mais é do que cultura. Talvez algum dia na face da terra exista alguém que tomou açaí com algum fruto e deu febre e ficou mal e teve problemas intestinais, enfim. E aí isso ficou como se fosse uma regra fiel para todo mundo. E nós precisamos, às vezes, parar para pensar certos hábitos e certas atitudes que nós fazemos, que nós achamos até que são fiéis, são verdadeiras, e muitas delas nós achamos, inclusive, que são bíblicas, quando nós falamos das questões espirituais. O pastor Felipe tem sempre dito aqui, nos últimos cultos, nas últimas preleções dele, de que uma coisa que essa igreja nunca vai fugir, e é conservadora nisso, e eu defendo também essa ideia, é a doutrina. O que é doutrina? São os elementos básicos da fé cristã. Salvação, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, o papel de cada um deles, para que você foi chamado, qual é o seu propósito, qual é o propósito de Cristo ao vir à terra, morrer por nós e expiar todos os nossos pecados, as nossas transgressões, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é doutrina. Isso não está negociado. O restante precisa ser questionado. O restante precisa ser questionado. Queridos, foi feita uma pesquisa há uns anos atrás, em uma igreja bastante conhecida, que aponta que 75% dessa igreja ame evangelizar, é uma organização mundial. 75% dos irmãos dessa igreja eram resistentes à mudança. Porque já estavam habituados, assim como a Sofia, a um ritmo, a uma liturgia, a uma direção. E às vezes a gente precisa, como falei, recordar e questionar algumas coisas que fazemos. Pois nossos hábitos hoje, queridos, só para a gente entrar nesse contexto de hábito, eles são 50% do nosso dia. 50% daquilo que nós fazemos, em média, por dia, é hábito. Um exemplo, dirigir.
Quem dirige aqui, a maioria, com certeza, que deve dirigir carro. Nós fazemos coisas na direção que já são o quê? Automática, porque se tornaram hábito. Você não para pensar, por exemplo, parado no sinal, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que engatar a primeira, imediatamente retirar o pé direito do freio e tirando devagar o pé da embreagem, acelerando. Bem, ninguém para no trânsito hoje, principalmente quem já está experiente no trânsito, para fazer isso. Por quê? Porque isso se tornou um hábito. E alguns hábitos nossos, inclusive no trânsito, não são tão bons. Não é isso? Não precisa levantar a mão, irmão, porque eu também tenho alguns hábitos ruins no trânsito. Então, nós temos o modo piloto automático que nos guia a cada dia, e a gente precisa, às vezes, parar para pensar o que nós estamos fazendo automaticamente, sem perceber, estamos fazendo errado, ou achando que está certo, e às vezes não tem nada a ver com o certo. Trazendo para o mundo espiritual, acontece da mesma forma. E nossos hábitos, queridos, eles são baseados em ideias que em nós já estão enraizadas. Essas ideias enraizadas, chama-se isso de paradigmas. Paradigmas nada mais são do que as ideias que o nosso consciente criou e assimilou no decorrer das nossas vidas, e elas são influenciadas pelo que vivemos, pelo ambiente que vivemos e por tudo aquilo que nós aprendemos na vida durante toda a nossa existência. Por isso, nós geralmente não paramos para refletir sobre isso. Simplesmente seguimos automaticamente assumindo o que os paradigmas nos dizem como verdade absoluta. E esse texto da Bíblia, ele nos traz, querido, uma seguinte reflexão. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, todas as coisas devem ser renovadas. E aí eu penso que cada um de vocês com certeza tem uma área, seria difícil eu pegar cada um de vocês e dar como exemplo para verificar quais são os hábitos espirituais que cada um tem e que não condizem basicamente com a palavra, ou que a gente precisa corrigir, ou que a gente precisa renovar. Eu passaria aqui, obviamente, dias, semanas, meses e anos tentando fazer isso. Mas eu quero que você passe a refletir sobre os hábitos que você adquiriu até agora na sua vida e que você fez isso de forma automática, sem se questionar, em algum momento, por que eu faço isso? Por que eu decidi ser o que eu sou hoje? Porque as minhas convicções, elas são da forma como são. Se permita autocriticar-se e fazer uma autoavaliação sempre. E a nossa mente, queridos, ela precisa sempre ter esse exercício. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2, que é muito conhecido de nós. Todos nós devemos já ter tido algum contato com esses versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Perfeito. A gente não precisa e não deve se conformar àquilo que está no sistema, no mundo. E aí eu vou lhe dar um exemplo básico disso. O pastor Felipe falou isso, não sei se foi agora ou se foi pela manhã. Mas essa época de declaração de imposto de renda, eu acho que é um dos 2 meses em que o crente, em que o cristão, ele é mais provado. Certo? Por quê, queridos? Porque todos nós aqui que declaramos imposto de renda sabemos isso. Quando você olha o que foi retido e você olha, às vezes, o que você tem a deduzir ou a pagar, você diz, meu Deus,
eu fui assaltado e nem percebi. E aí o crente ele se pergunta assim, mas espera aí, eu não vou dar esse dinheiro de graça. Esse dinheiro tem que voltar para mim. Esse governo já pega demais. Eu preciso ganhar de alguma forma. E aí os subterfúgios são muitos. E, queridos, resumindo a história, você pode até passar pela malha fina da receita, mas a de Deus você não passa. A de Deus é criteriosa. Ele não sabe só o CNPJ. Ele sonda o coração do dono do CNPJ. Então nós precisamos ser muito prudentes para que hábitos que outrora nós fazíamos, por exemplo, sonegar, não sejam mais uma cotidiana atitude de alguém que está em Cristo. Alguém que está em Cristo se pauta pela verdade. Por mais que a gente viva num mundo injusto, isso é fato. Mas nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser probos. O que quer dizer isso? Ter probidade. Honestos, sinceros, verdadeiros. A Bíblia diz enfaticamente, quando fala de impostos, dá a César o que é de César. Por mais duro que seja, está escrito dessa forma. E não diz assim, dá a César o que tu acha que é de César. Seria bom se o texto viesse assim, né? Eu acho que a prefeitura merece X. Não, ela diz, dá o que é. É o que está na lei e nós devemos obedecer. Algumas atitudes nossas precisam ser renovadas. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Queridos, se tem algo que nos persegue, é esse cara aí. É o velho homem. Aí a mulher olha assim, ainda bem, né? Que é o velho homem, né? Não tem velha mulher. Mal tu sabe. A velha mulher, às vezes, é pior do que o velho homem. Mas assim, nós precisamos estar sempre nos despojando do... O que é despojar? Retirar, né? Largar. Aquela carga que você tinha, você precisa estar aberto sempre às mudanças. Você precisa estar aberto sempre a alterações. Que vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Muitas coisas que nós fazemos, nós achamos certos, mas nós estamos enganados, porque não é certo. Isso se chama concupiscência do engano. Às vezes nós fazemos com que uma mentira se torne tão verdade a ponto de nós nos convencermos que aquilo é verdade. E nós precisamos refletir sobre isso, porque isso são concupiscências do engano. O engano já te cegou e você nem percebe que aquilo é errado. Então, por isso que nós sempre temos que parar e pensar, peraí, algumas coisas são negociáveis, outras coisas não. As que são negociáveis precisam ser questionadas. E vos renoveis no espírito do vosso... O seu entendimento precisa estar em constante renovação. Essa é a proposta, inclusive, querido, da reforma protestante. A reforma protestante foi baseada em uma reforma constante. Os reformadores, no início, eles falavam isso. E os bons reformadores de hoje falam ainda isso. A reforma, ela deve ser contínua na nossa vida. E vos revistais do novo, nós nos despojamos do velho e nos revestimos do novo, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da... Querido, a mentira, ela não deve mais fazer parte do seu hábito. Vocês conhecem alguém que tem um hábito de mentir? Sim ou não? Eu espero que não esteja ninguém aqui nesse ponto. Mas tem pessoas que têm um hábito de... São especialistas
na mentira. Esses, inclusive, quando se convertem ao Senhor, eu até indico para que façam parte do teatro. Mas já convertidos, lógico. Já convertidos, né? Por quê? Porque eles adquiriram o hábito e o paradigma de mentir como algo natural. Eu trabalho no órgão público, em que tem 2 pontos que eu queria conversar com vocês sobre isso, mas veio à tona primeiro esse. Existe um benefício chamado benefício assistencial à pessoa com deficiente ou ao idoso. Querido, o número de pessoas que mentem para conseguir um salário mínimo é assim, é terrível. Só que, obviamente, nós temos caminhos para desvendar a mentira. E, às vezes, as pessoas ficam boquiabertas da forma como nós conseguimos detectar isso. Eu não acredito. Pensei que essa mentira ia passar. Não passou. Meu Deus. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que não vivem mais com seu esposo ou com a sua esposa por causa de um salário mínimo. E lá na frente se arrependem, porque existem implicações que vão dar implicações negativas para ela lá na frente. Outro ponto, falando sobre esse órgão, é falando sobre mudanças. E voltando aqui ao ponto de mudanças. Nós, até novembro de 2017, aqui em Belém, nós tínhamos o processamento dos processos do nosso ambiente de trabalho, todos manuais, né? Você chegava, era atendido, fazia lá aquele dossiê de papel, tinha que numerar, conferir, colocar em branco, era cheio de burocracia e tal. A partir de novembro de 2017, nós passamos a digitalizar os processos, ou seja, escanear os documentos, as pessoas não levam mais cópia, essas coisas, a gente só digitaliza. A resistência no meio dos servidores, principalmente os mais antigos, era muito grande. Meu Deus, como é que vai ser? Daqui a pouco vão privatizar tudo, daqui a pouco não vai ter servidor, pererê, papapá. Enfim, hoje em dia a maioria dos servidores acham isso uma maravilha, porque evitou muitos problemas que nós tínhamos com falta de impressoras, falta de equipamento, falta de papel, falta de material de expediente, perda de processo. Só que a mudança veio e agora muitos daqueles que eram contra são a favor. É só para pegar o gancho do que nós estávamos falando. Mas, enfim, nós precisamos sempre, queridos, renovar o nosso entendimento e refrescar a nossa memória e fazer uma autoavaliação do que fazemos no automático e já não deveríamos mais fazer. Principalmente aqueles que já deveriam estar despojados do velho homem. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, eu amo esses versículos, porque eles resumem basicamente tudo isso que a gente está falando. Eles são a compilação disso. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é, 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 e tudo que é, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso. Queridos, está aqui o segredo, é o filtro. É puro, é amável, é respeitável, não ofende a verdade de Deus, não ofende a palavra do Senhor, está de acordo com a lei do amor empregada por Jesus Cristo na humanidade. Pensai nisso. Que o vosso pensamento seja repleto de coisas como essas, respeitáveis, amáveis, dignas de louvor, justas, pautadas na verdade de Cristo. E também, queridos, eu queria comentar com vocês que talvez na história desta humanidade não existe um homem que mais quebrou paradigmas que o próprio Jesus Cristo. Talvez não exista. Talvez não exista. Eu creio que não exista. Vou dar alguns exemplos aqui.
de Jesus quebrando paradigmas que eram considerados, inclusive na época, eternos. E muitos até mal interpretam Jesus, achando que ele não era isso que a gente vai comentar. Jesus, ele curou várias pessoas. Ele curou um homem da mão mirrada. Isso está lá em Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 13. Queridos, como eram tratadas as pessoas deficientes na época de Jesus? Em algumas sociedades, elas eram, inclusive, elas eram mortas. Nasceu deficiente e hoje nem com animal nós fazemos isso, né? Mas naquela época, as pessoas deficientes, elas eram tratadas com um preconceito muito feroz. As pessoas, elas tinham que nascer perfeitas, praticamente. Esse homem, ele tinha a mão dele mirrada. Então, esse homem, você já imagina o preconceito que ele já vivia nessa sociedade. E Jesus vai interrogar ele, vai chegando próximo e ele pede a Deus pede a Jesus Cristo que seja curado. E as pessoas que estão ali, cheias de preconceito, cheias de conceitos pré-estabelecidos, porque isso que é preconceito, chegam e questionam Jesus e diz: mas é lícito curar no sábado? Olha a preocupação da sociedade que estava querendo pegar Jesus na surdina. Eles não estavam preocupados com o bem-estar do deficiente, eles não estavam preocupados com nada disso, com amor no coração. E com certeza quem interrogou ele não eram pessoas que não seguiram ele ou que não sabiam da lei mosaica. Eram pessoas ditas religiosas. E elas vão questionar Jesus: mas espera aí, curar alguém no sábado é lícito? E aí a gente já conhece um pouco dessa história mais adiante. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Queridos, como era o tratamento de uma mulher com fluxo de sangue na época de Jesus? Você tem ideia? Essa mulher, ela não estava sangrando há 3 dias. Eram anos, 12, salvo engano. Essa mulher, ela era a mais marginalizada, provavelmente, daquela sociedade. Então, aquelas mesmas pessoas que estavam ali, e ela fez algo também muito corajoso da parte dela. Ela saiu correndo em meio a uma multidão e pegou na orla das vestes de Jesus e disse não, Jesus falou, né? Alguém me tocou. Os discípulos dizem: Jesus, espera aí. Vamos olhar aqui para o lado, para o outro. Olha, eu calculo aqui umas centenas. Todo mundo está te tocando, todo mundo está te empurrando. Tem gente pegando na tua cabeça, no teu ombro, no teu braço, na tua perna. Eu já posso ter dado um chute aí. Aí você vem com essa piada de sem graça, né? De que alguém te tocou. Não, mas eu percebi que saiu virtude de mim. Foi um toque diferente. E aquela mulher foi curada. E ele também cura a filha de um dos dirigentes da sinagoga. Ele quebra paradigma, permitindo uma mulher lavar os seus pés. Ainda tem gente que diz que Jesus é machista. O homem, na época de Cristo, primeiro, só falava com a mulher, o seu próprio esposo, e dentro da sua casa. Em público nem podia. A mulher não tinha voz e nem vez. Jesus tem um diálogo longo com uma mulher.
Hoje as mulheres têm quantas palavras por dia, mais ou menos? 20 mil. Eu estou contando é porque isso ficou guardado durante muito tempo, agora elas estão soltando. Porque era sério, querido, a mulher ela não tinha nada. E Jesus senta à beira de um poço, o poço de Jacó, e chega uma mulher, e pior de tudo, samaritana ainda. Era quase que um árabe falando com um israelense. E assim, um árabe falando com um israelense já é ruim, já é assim, já é muito tenso, né? Imagina mulher naquela época e samaritana, que eram povos que não se entendiam. Jesus tem um diálogo longo com aquela mulher. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de quebra de paradigmas, mas ele nunca deixou a doutrina, a sã doutrina de lado. Tudo que era costume e uso foi questionado por Cristo, como o sábado. Cristo questionou o sábado. Por mais que muitos ainda hoje tentam judaizar-nos, o sábado ele foi questionado pelo próprio Jesus Cristo. Cristo ele orou e tocou em uma menina morta. Como era que o morto era tratado na época de Jesus? Se hoje a gente não quer tocar em morto, imagina na época de Jesus. O morto era imundo, era considerado imundo. Assim como a mulher, no seu período menstrual, no arraial, inclusive, ela ficava fora do arraial, durante, no mínimo, uma semana, ela não podia entrar no arraial. O morto também era a mesma coisa. Aqueles que tocavam no morto, eles tinham que ser separados daquela civilização, porque eles eram considerados imundos. Jesus vai e diz, não, peraí, ela está morta? Tá. E é para ela viver? Eu vou lá. Isso fere a doutrina cristã? Isso fere a vontade de Deus? Então vou lá e faço. Jesus, ele foi um dos mais audazes, um dos mais ousados homens que a palavra nos dá como, ou o mais, né? Nós temos outros exemplos, como o apóstolo Paulo também. Queridos, nós temos também Jesus curando 10 leprosos. Você sabe que a lepra, naquela época, também era considerada uma doença? Meu Deus! Se vinha um leproso, entrava naquela porta, estava todo mundo pulando essa janela aqui imediatamente. E Jesus cura 10. E Jesus também faz algo que está relacionado com a história da mulher samaritana, que é passar por Samaria. Os judeus faziam o quê? Se tivessem que chegar em algum lugar que no caminho tinha que passar em Samaria. Eles davam a volta na cidade. E eles não entravam na cidade de Samaria, por não só considerar as pessoas samaritanas como impuras. Para o judeu, até mesmo o solo daquele povo era motivo de maldição. Então, queridos, não há outro exemplo maior na Bíblia de quebra de paradigmas do que Jesus. Paulo também é um homem que quebra paradigmas. Pedro queria, juntamente com muitos judaizantes, adotar práticas e rituais da lei mosaica. Paulo vem e diz, não, nós já vivemos outra dispensação, querido. Pare com isso. Não faça isso não. Porque agora a palavra é pregada para quem não é judeu, como nós. E aí como é que a gente vai dizer isso para eles? Não, mas tem que circuncidar. Porque sem a circuncisão não tem salvação. Pedro, isso é
apenas um detalhe. A circuncisão maior acontece aqui, Pedro. Não é retirar um pedaço de unha, um pedaço de pele que vai te tornar santo. É aqui dentro que deve haver a circuncisão. Você pode tirar o pedaço de pele que você quiser de alguém. E talvez essa pessoa não se converta. Então, entenda isso, Pedro. E isso foi uma discussão muito grande entre eles, a ponto de gerar vários desentendimentos. Mas Paulo foi um exemplo também de pessoa que questionava hábitos que se tornam, às vezes, tão comum na nossa vida que a gente não percebe que são hábitos que não necessariamente são baseados na palavra de Deus. Eu me lembro da história da gravata e do terno, né? Eu não sei se é a gravata ou o terno que foi criado por um estilista homossexual. Acho que foi a gravata, né? Hoje em dia, algum pastor... Eu estou até sem gravata, Jesus. Tem pessoas que acham que um pastor sem gravata é um pastor sem autoridade. É costume, querido. Passou. Calça jeans e mulher é a mesma coisa. Nós precisamos entender que certas coisas precisam ser inegociáveis para nós, como a sã doutrina, como o verdadeiro evangelho, como a palavra de Deus, como inerrante palavra, direcionadora da nossa vida, nosso manual de fé e prática. Isso não dá para negociar. O restante, nós precisamos estar abertos para negociar. E mudanças, às vezes, são necessárias para que você se desafie. Muitos de nós, às vezes, queremos estar na nossa zona de conforto. E sabe qual é o maior detalhe espiritualmente falando da zona de conforto? É porque, sem perceber, queridos, e isso passa por mim, tá? Você fica tão concentrado na sua zona de conforto que você consegue até justificar os seus próprios pecados. Isso já aconteceu comigo, queridos. Eu, na minha juventude, eu justificava os meus pecados, as minhas falhas, com as coisas que eu fazia dentro da igreja. Eu era um religioso. Eu dizia, não, espera aí. Inconscientemente eu pensava isso, tá? Tem uma conta lá no céu que os meus depósitos estavam fazendo, que estavam sendo feitos, com todas as obras que eu fazia dentro da igreja. Ou seja, eu tinha um crédito na casa para poder dar um pecadinho de vez em quando, né? Sou quase santo, né? Na época que a Jéssica namorava comigo, algumas pessoas me chamavam na igreja de o Santo Levi. Isso é muito complicado, queridos, porque se nós vivemos nessa habituidade, por exemplo, religiosa, como eu vivi, chega um certo ponto que você acha que você pode até ultrapassar o limite, porque você tem conforto. Nós precisamos nos desafiar, nós precisamos nos atentar para isso. O que realmente nós fazemos como hábito e o que nós deveremos fazer realmente, sem levar em consideração esses hábitos que muitas vezes foram passados de geração para nós e a gente nunca questionou isso. Como o pastor Filipe estava falando pela manhã, né? Quantos acham que o SCC é um instrumento de Deus para alcançar vidas e restaurar lares? Diga amém. Amém. É uníssono. Mas será que uns 15, 20 anos atrás era assim que se pensava? O SCC foi uma quebra de paradigma muito grande. Aí, como diz o pastor Filipe hoje de manhã, a bandinha foi o plus, né? Foi assim, teatro, então, foi... Essas coisas foram... Mas, queridos, você pega o SCC e analisa ele e diz...
Foi ferida a doutrina? Fugiu-se da verdade? Tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, coloque seu coração nisso. As outras coisas, elas são secundárias. Elas são secundárias, queridos. Às vezes, nós vamos parar em alguns pontos, até mesmo que nós achamos doutrinários, mas, na verdade, não é nada mais do que opinião. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque era o que estava acontecendo, inclusive, quando Paulo escreve a Roma, aos romanos, lá no capítulo 14. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas, se possível, dê uma lida em Romanos, capítulo 14, até o versículo 6 do capítulo 15. Tá? Passe direto, vá até o 6 do capítulo 15. Eu só quero lhe dar um contexto, eu não vou ler, mas você vai ler em casa, faça esse... Mude o seu hábito. Quando alguém falar aqui, leia um versículo em casa, mude o seu hábito, vá lá na sua casa e leia. Né? Não tenha... Anote aí, Romanos 14, todo o capítulo 14, e depois do 15, os primeiros 6 versículos do capítulo 15. Então, só para você estar contextualizado para o que você vai ler. Nessa época, em Roma, muitos se converteram ao cristianismo, mas tinham dificuldade em largar os costumes da lei judaica. E aí tem a história aqui da comida, tem a história do fraco, do forte, do débil. Em algumas versões, Paulo chama as pessoas que no contexto aqui são as fracas como débeis, e não quer dizer que as pessoas são problemáticas mentalmente, por favor. O que Paulo estava escrevendo era dizendo assim, olha, queridos, vocês têm que entender que cada um tem uma carga. E às vezes há pessoas que entendem bem certos costumes e outras que não. Mas o mais importante não é se um está certo ou está errado, porque às vezes muito do que vocês estão discutindo não é doutrina. Comer ovo de Páscoa é pecado? Está na Bíblia isso? São coisas secundárias. Não estou dizendo que elas não são importantes. Eu só estou afirmando que são coisas que não devem ocupar as nossas discussões. Inclusive, Paulo fala isso. Olha, quando vocês vos reunir, quer ver? Abra lá em Romanos. Eu só quero ler o finalzinho aqui para você, tá? Mas é muito importante esse texto, porque Paulo vai confrontar justamente essa história da mudança aqui, nos capítulos 14 e 15. Capítulo 15 de Romanos. Ora, nós que somos fortes, e Paulo se inclui nesse meio, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o vosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até ter, o que Paulo está dizendo a eles, olha, vocês podem até ter opiniões divergentes sobre coisas secundárias, tá? Coisas que são primais da Bíblia, não tem que ter dúvida não. É o que está na Bíblia e acabou-se. Mas as outras coisas, vocês podem até ter entendimento, mas que vocês vivam concordemente, em amor, um renunciando ao outro, um considerando o outro inferior, superior a vós mesmos. Mas tem coisas que realmente nós precisamos meditar e mudar.
E eu quero que você faça essa autorreflexão em todos os aspectos da sua vida. Todos. Desde o seu lar, desde qualquer coisa que você possa pensar. Se você tem um hábito ruim no seu lar que precisa ser mudado, está na hora de refletir. Está na hora de mudar. Amém, queridos? Curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te bendizer porque tu nos deste exemplo, Senhor, de que se algo foge da doutrina, nós precisamos ser defensores ferrenhos. Como tu fizeste assim com aqueles mercadores que estavam à frente do templo, desvirtuando o sentido da tua casa, tornando a tua casa um outro lugar qualquer que não era o lugar correto, o lugar que tu desenhaste desde a fundação do mundo, teu templo. Mas para outras coisas, Senhor, nós precisamos refletir e entender que muitas coisas que carregamos, às vezes são baseadas em conceitos sociais, conceitos humanos, que muitas vezes não têm a ver com a tua palavra. E às vezes nós até achamos que está de acordo com a tua palavra. Mas nos ensina, Senhor, a cada dia a pensar em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo aquilo que é verdadeiro, Senhor. E que nós possamos nos desafiar a cada dia a sermos mudados e moldados conforme o teu caráter, conforme a tua forma, Senhor, e não a nossa. Nos ensina a cada dia a suportar as cargas de um dos outros e a não julgarmos as atitudes, mas julgarmos, Senhor, a Deus, a tua palavra conforme a tua palavra, Senhor, e sermos, Senhor, orientados por ela. Nós possamos, Senhor, ter ela como nossa principal norma, a nossa principal constituição, Senhor, e que nós não fujamos dela nem para a direita e nem para a esquerda. Nós possamos viver retamente perante a tua face, não negociando aquilo que é doutrina, sã doutrina, Pai, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade na tua palavra, que tu és o nosso Salvador, que tu vieste aqui na terra, que tu deste a tua vida por nós, que tu derramaste o teu sangue puro carmesim naquela cruz, sem merecer, sem ter pecado, porque para resolver o pecado era necessário que fosse derramado um sangue sem pecado. Para pagar o preço do pecado, que é a morte, não poderia ser qualquer morte, não poderia ser uma morte no pecado, tinha que ser uma morte sem pecado. Tinha que valer a pena. E a tua morte valeu a pena, Senhor. Valeu a nossa pena, valeu a nossa punição. A verdade de que tu ao terceiro dia ressuscitou, passou 40 dias aqui ainda na terra ensinando teus discípulos, ressurreto com corpo glorioso, foi assunto aos céus e deixou para nós o Espírito Santo, o bom e eterno Consolador, o Consumador e testificador da nossa fé. Isso é inegociável, Senhor. Que nós precisamos nos arrepender e reconhecer que o mundo está perdido sem Ti e que não há solução para este mundo se não voltar ao primeiro amor, se não voltar às primeiras obras, se não voltar à primeira criação através do sangue de Cristo. Isso é inegociável, Senhor. Nós precisamos entender isso. E mesmo nós que já aceitamos a Cristo, já estamos no caminho, nós precisamos sempre estar em vigilância, como a tua palavra diz, vigiai e orai. Como a tua palavra nos alerta sobre
as virgens prudentes e as virgens nécias, Pai. Que nós possamos ser prudentes. Que sempre na nossa lâmpada exista óleo, um óleo purificador, um óleo santo, um óleo que busca te servir e fazer a tua vontade. Que a nossa vida possa refletir, Senhor, o teu caráter, a tua personalidade, Senhor, onde quer que nós estejamos. Que o teu amor seja transmitido através de cada um de nós. Que o teu coração, Senhor, possa ser ampliado. Ele possa ser, Senhor, a Deus, impactado em outras vidas através das nossas atitudes, através das nossas vidas, Senhor. Portanto, Pai, tudo que não é doutrina, nos ajuda, Senhor, a refletir e que nós precisamos, às vezes, mudar até mesmo para que o Teu reino se engrandeça, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Não deixe com que coisas secundárias ocupem, Senhor, o espaço das coisas principais e primordiais da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a sermos inteligentes, Pai, sábios. Nos ensina a orar, nos ensina, Senhor, a ter comunhão contigo a cada dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que as mudanças que virão pela frente, Senhor, que nós possamos humildemente estarmos prontos para fazermos todas as mudanças que Tu queres fazer e não que nós queremos, Senhor. Habita, Senhor, no nosso meio com liberdade. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, tirando de nós todas as amarras, nos despojando do velho homem. E muitas vezes, Senhor, da nossa religiosidade sem sentido cristão, sem sentido de fundamentação bíblica, Pai. Precisamos refletir sobre a nossa vida, precisamos refletir sobre o nosso viver na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E nos direciona a cada dia a sempre fazermos a Tua boa, perfeita e suprema e agradável vontade, Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Amém. A tia Nelma quer trazer uns meninos aqui, umas meninas, que estavam aprendendo de Jesus e tomaram a decisão de confessar Jesus publicamente. Que legal, não é? Que bom, não é? Que bom. Então, vamos orar, pessoal? Nós vamos orar? Vamos para cá, todos nós vamos orar. Que legal, não é? Só menina bonita e menino bonito, que coisa boa, não é? Talvez para alguns pareça estranho, mas se você estudar as estatísticas da igreja, as crianças que aceitam a Jesus são as que são mais fiéis na igreja e que permanecerão na igreja. E não existe nenhuma faixa etária mais adequada para aceitar a Jesus e abrir o seu coração do que criança. Você pode ler isso em muitos lugares, e isso aqui o que está acontecendo, apesar de serem crianças, estarem sorridentes, ficam meio sem jeito, mas é uma decisão muito séria. Então eu queria que você levantasse suas mãos em sinal de bênção. Eu vou pedir para todos eles, pessoal, nós vamos orar, a gente vai fechar os nossos olhinhos para orar, também, ok? Mas bora fazer uma coisa para a gente se concentrar mais um pouco, vamos ajoelhar e fechar os nossos olhinhos, e aí, quando eu for orando, vocês vão repetindo, tá bem? Tá bom? Então vamos lá nos ajoelhar. Todo mundo aqui, vamos nos ajoelhar. Todo mundo pronto? Amarrou o sapato? Já? Então, quando eu for falando, aí a gente vai agora repetindo, tá bom? Então, todo mundo com o olhinho fechado. Senhor Jesus, eu abro o meu coração, me arrependo dos meus pecados e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro no teu nome. Amém.
Agora fiquem só mais um pouquinho de olho fechado. Agora eu quero fazer uma oração. Senhor, Tu falaste que se nós não formos como crianças, nós não iremos ao céu. Que o céu pertence a elas. Nesse momento, que é um momento histórico nas suas vidas, elas estão fazendo essa decisão, abrindo o seu coração e te recebendo como o Senhor das suas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu possas ser com cada uma delas, escrever os seus nomes no livro da vida, para que jamais venham a se desviar de Ti. Nós amamos as crianças, nós amamos a cada uma delas, e esse momento é um momento muito lindo, e nós louvamos o Teu nome, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Nós oramos a Ti e te agradecemos, muito alegres. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos levantar. Agora vamos dar um abraço no papai, na mamãe. Vamos, todo mundo. E eu quero falar mais uma coisa para você. Se você entrou aqui e precisa também fazer a tua decisão por Cristo, ou se você já fez a tua decisão e de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o momento. E eu quero te desafiar que, se você não fez isso ainda e quer entregar a tua vida para Jesus, que você levante do seu lugar e venha aqui. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, porque você já o conhece, levante do seu lugar e venha até aqui. Isso é muito importante, isso é bíblico, isso não é tradição nem costume, como foi falado aqui. A Bíblia fala assim, que quando nós cremos verdadeiramente no coração, e nós confessamos a Jesus com a sua boca, Ele vai nos confessar. Então pronto, graças a Deus. Aleluia. Então bora. Reconciliação. Amém. Há mais alguém para Jesus nessa noite? Ainda há tempo. Filipão, pode tocar, Filipão. Há mais alguém? Não há nenhum momento melhor no culto, um melhor momento na igreja de alguém que está dizendo assim, ó, na frente de todo mundo. É uma decisão tão séria, porque você tem que se contrariar, você tem que se desobedecer, porque tua carne não quer de jeito nenhum. Aparentemente parece um constrangimento, mas não é, porque isso vai te dar forças. Você rompe com você mesmo, e quando você tem a certeza que você precisa de Deus, você abre o teu coração, se arrepende dos pecados e convida para entrar. Esse Deus, que é um Deus de legalidade, de amor, de bondade, Ele vem com o seu Espírito e Ele faz morada no nosso coração. Podemos orar? Quero te convidar então a ficar em pé agora, estender tuas mãos para cá. Vamos ajoelhar? Amém. Muito bem, então pode se ajoelhar. Pode se ajoelhar aqui. Amém. Então eu vou fazer duas orações, ok? Primeiro eu vou fazer desse rapaz, André, tá bom? Então vai repetindo comigo: Senhor Jesus. Aí fecha teus olhinhos. Senhor Jesus, eu abro meu coração e te convido a entrar nele e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te recebo. Eu oro no teu nome. Amém. Deus, recebe o teu servo, escreve o seu nome no livro da vida, Pai. Ele é teu, e o coração puro dele, Senhor, seja um coração tratável, ensinável, e que ele cresça em graça e formosura, ó Deus, e seja conhecido como um homem segundo o teu coração. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Teu servo e te pedimos, Senhor, que Tu venhas completar a obra que Tu já iniciaste, Senhor. Que o Seu nome seja escrito no livro da vida e Teu nome seja honrado, glorificado na vida dele. Que Tu venhas sobre ele com Teu Espírito transformador, curador, regenerador, Deus. E que Tu possas transformar não só a sua vida, mas a vida da sua família, da esposa, dos seus filhos, Deus. Ó Deus, e que ele experimente a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua paz, a Tua alegria. O fruto, Deus, como nós ouvimos nessa noite do Teu Espírito Santo, Pai. Ó, vem sobre o Teu servo, Deus, e completa a obra. Oramos a Ti e te pedimos que Tu escrevas o Seu nome no livro da vida, Pai. Oramos, Senhor, jubilosos, cheios de gratidão a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos levantar. Amém. Amém. Queridos, vamos encerrar. Para quem chegou mais tarde, eu lembro, por favor, não deixe de fazer a sua inscrição no seminário do Pastor Cote. E se você ainda não faz parte de um grupo de WhatsApp, onde nós informamos todo mundo, lá na saída tem o pessoal que está de preto, com gravata, echarpe colorido, dê o seu número e essa pessoa anota, inclui você no grupo e você recebe todas as mensagens, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia tão especial. Obrigado, Deus, por essas crianças. Obrigado pela chegada de Levi e Jéssica, Senhor, da sua filhinha tão linda. Obrigado pela vida do André, da sua família. Obrigado por tantas pessoas que vieram aqui nesta noite. Ó Deus, que a Tua palavra, ela fique no nosso coração e que ela frutifique. Muito obrigado, nos dá uma semana maravilhosa. Ó Deus, tantas programações que temos, mas queremos Te pedir especificamente, Deus, pelo dia da família, lá no sábado, que seja um dia especial para cada um. Lembra, Senhor, nos nossos corações, as terças, principalmente aqueles que fizeram um encontro, que precisam ser tratados, que precisam estar em comunhão. Na quinta-feira, na quarta, tantos cursos, na quinta-feira a reunião do ECC, amanhã no curso de teologia. Deus, estão tantas coisas, tantos ensaios. Ó Deus, abençoa cada um de nós no nosso trabalho, abençoa todos aqueles que estão doentes, precisam da Tua cura, da Tua mão. Abençoa, Senhor, aqueles que estão tristes, Senhor, e alegra os seus corações. Deus, enfim, toma conta de nossas vidas. Nós não temos para onde ir, Senhor, e a nossa força, o nosso refúgio está em Ti. E nós Te amamos, Senhor, e desejamos a Tua presença e o Teu controle. Oramos a Ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, o presente imerecido do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção, a consolação, a doce presença do Seu Espírito seja com você e com todos aqueles que você ama. E os que recebem digam amém. Amém. Boa semana, queridos, a todos. Qualquer dúvida, procure líder lá fora. Deus abençoe.